vamos redobrar a nossa atenção. Amém? Diácono Elias. Maravilhoso e eterno Pai, usa o teu filho nesta noite, enche-nos da tua graça, do teu Espírito Santo, e abençoa, meu Senhor, a cada um dos teus filhos nesta noite, e a tua palavra, meu Senhor, possa penetrar no coração de cada um, meu Senhor, e usa-nos, Senhor, da tua graça e do teu Espírito, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estarmos diante de anunciar a palavra de Deus. Desde já agradecer o convite feito pelo irmão Leomar. Quero dizer para ele que ele agora está me devendo, a conta dele comigo aumentou. Essa é a 4ª vez que eu venho aqui. Vim 2 cultos de EBD, 1 culto de família e agora um culto de missão. E tu só foi onde eu uma vez. Está anotado no meu caderno. Só foi onde eu uma vez. Que a gente, como dirigente de igreja, para sair, irmão, dá um trabalho danado, né? Mas o Leomar nos convida, a gente sempre está aqui atendendo. Também o meu querido irmão Gleidson ali, sempre nos convida do culto da EBD. E estamos aqui, né? E vendo o Sebastião cantar, irmãos, eu sou inconformado com o cachê alto de cantor que a igreja paga para cantor de fora. Sabia disso, que eu sou inconformado? Eu não aceito isso. O cara traz um cantor de São Paulo, aí vem aqui. Não canta o hino dele, só canta o hino dos outros. Não é assim? É. Geralmente as festas que tem aí, convida os cantores, traz, dá 5 mil, 6 mil, bota no melhor hotel da cidade. Aí ele vem cantar, só canta o hino dos outros, não canta o hino dele. E aqui a Bleia, né? A Assembleia, a Bleia está cheia de cantores que dá de 10-0 nesse que a gente convida, né? Tem também a irmã Raira, cadê? Eu vi ela ali, já não vi mais, mas ela está aqui. Também outra cantora, está ali para dentro, né? Outra cantora assim de mão cheia, tá certo? Então não há necessidade de eu, pelo menos, as festas que eu faço na igreja, quando eu trabalho, eu só convido prata da casa. Porque temos que valorizar, irmão Dilma. Se nós não valorizarmos a prata da casa, o pessoal do Rio vai valorizar? Não vai. Então é nós que temos que valorizar, dando oportunidade para o povo cantar, para o povo se expressar e mostrar também o seu talento e a sua capacidade. Queridos irmãos, mais uma vez, eu cheguei aqui, fiquei a notícia assim meio triste, o bairro hoje parece estar de luto, né? O irmão Leomar me informou que houve duas pessoas hoje faleceram afogadas, vítimas de afogamento. Mamãe dizia o seguinte: a água não tem cabelo. Eu nasci dentro de uma canoa, praticamente dentro de uma canoa, no ano da maior enchente no nosso estado, que foi o ano de 1974. De lá para cá eu só moro em beira de rio. Não me ausentei da beira de rio, mas não sou tão corajoso com ela não, com a água não. Eu respeito ela, porque a água, repito mais uma vez, não tem cabelo. Então se você não se atreve, mas eu sei nadar. Sim, mas tome cuidado. E era acostumado de pular. Quem conhece o Aratauí aqui? Aratauí. Aqui de Bacabal, na década de 80, 90, ia muita caravana daqui, pranhar lá no Aratauí com melancia. Acostumado a pular de cima daquela ponte. Mas hoje eu não tenho mais essa coragem não, de pular, tá certo? Eu respeito a água, porque ela, repito mais uma vez, não tem cabelo. Queridos irmãos, hoje culto de missão, queremos trazer uma palavra simples ao nosso coração, ao seu coração e ao meu coração, ao coração da igreja. Para tanto, quero ler o texto, acompanhe comigo, se assim você estiver disposto. Acompanhe comigo no texto que eu vou dizer para você agora. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo de número 16, verso 9 ao 20. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Quero agradecer também aqui o meu amigo Hilton, que nos acompanha nessa jornada, também o meu amigo Jonas, né, nos acompanha nessa jornada, e também aí o S. Silva também nessa jornada, e está transmitindo aí ao vivo, né, pelo Face Jonas Lutero, tá certo? Muito obrigado, e trago saudação do nosso pastor da área 3, pastor Jorge, bem como também da igreja Oásis de Deus. Marcos 16, 9 e 20, diz assim:
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ele, anunciou àqueles que tinham estado com ele, e os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, e não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam um caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: olha, bando de incrédulo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, a leitura do texto que nós lemos é bem clara e bem implícita na questão da ordem do Senhor Jesus dada à igreja. Nós sabemos que a igreja, ela nasceu, o cristianismo, ela nasceu neste intuito, neste impeto de anunciar a palavra. Jesus mesmo, quando estava a esta terra, alguém pode até dizer que não havia outras religiões na época que Jesus planilhou essa terra, andou por essa terra, mas eu digo que a Bíblia registra e os fatos comprovam que existiam sim várias outras religiões antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele nos trouxe uma mensagem nova. Ele nos trouxe uma mensagem alvissareira, porque o Evangelho é notícias alvissareira. E ele trouxe a mensagem diferenciada das mensagens já existia no mundo existente. Irmão Ribamar, qual foi a mensagem nova que Jesus nos trouxe? Jesus nos trouxe a mensagem dizendo a nós que é chegado o reino dos céus, que o reino dos céus já está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia relata que ele não ficou só consigo essa mensagem. A Bíblia diz que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, anunciando a palavra de Deus. Você não vai ver nenhum momento de Jesus, quando esteve aqui nessa terra, nenhum momento de descanso, digamos assim. Jesus aproveitou todos os momentos, toda a oportunidade que ele teve para anunciar esse evangelho. Jesus não parou, ele mesmo disse: a minha comida é fazer a obra que meu Pai me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. E esta obra, amada igreja e amados irmãos, ela não parou até hoje. Esta obra que Jesus iniciou há mais de 2000 anos atrás, esse projeto de evangelização, esse projeto de anunciação do reino de Deus entre nós, ele não parou, ele continua até hoje. E aí, como foi que isso aconteceu, irmão Ribamar? Ele comissionou os seus discípulos para continuar a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém pode parar e pensar que discípulos eram apenas os 12 apóstolos que o seguiam, que o acompanhavam. Não, de maneira nenhuma. Discípulo de Jesus é todo aquele que o aceitou como seu Senhor e como seu Salvador. Automaticamente todos nós estamos aqui dentro dessa grande comissão, quando ele diz: ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Então, mocidade, vocês estão dentro desta grande comissão. Senhora, vocês estão dentro desta grande comissão. Criança, vocês estão dentro desta grande comissão. Obreiros aqui, vocês estão dentro desta comissão. Nós estamos dentro desta comissão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos salvos por Deus. E a salvação de Deus em nossas vidas, como discípulo dele que somos, implica em dizer: ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho.
E esse evangelho, queridos irmãos, que nós vivemos hoje, no dia contemporâneo, na sociedade que estamos vivendo, mais do que nunca esta mensagem precisa ser anunciada. Nunca antes na história houve um período tão complicado e problemático como esse que estamos vivendo hoje, e que precisa da igreja não se calar, precisa da igreja estar de alto bom som, anunciando o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E todos nós temos esta mensagem na alma e no coração. Eu sei que aqui, Leomar, a Monte Oreb é diferenciada. Eu sei que aqui não tem esses crentes, não. Mas por eu ter um passado, já encontrei alguns dizendo isso. Ah, irmão, mas eu não tenho chamada. Ah, irmão, mas eu não sei pregar. Ah, irmão, mas eu não sei cantar. Ah, irmão, eu só sei mesmo ir para o culto, sentar no banco, assistir o culto, depois ir embora para casa. Querido, se assim você pensa, eu quero dizer para você, pense um pouquinho mais sério um pouco sobre a grande comissão. Porque como eu disse, todos nós, ninguém que foi salvo por Jesus está fora da grande comissão. Fica se quiser, mas fora não está. Porque o que acontece? Talvez você não tenha uma mensagem de um Gilmar Santo, você não tenha uma mensagem de um Sila Malafaia, mas você tem a mensagem. Talvez você não tenha um louvor de uma Lauriette, um louvor de um Mato Nascimento, um louvor de um Silvan Santos, mas você tem o louvor, você canta. A diferença, eu costumo dizer sempre das pregações, é que uns pregam 10 minutos, outros pregam 1 hora, que uns pregam 5 minutos, outros pregam 2 minutos, mas todo mundo prega, todo mundo tem capacidade, todo mundo foi chamado para anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém possa dizer, olhar os primórdios dos nascedores da Assembleia de Deus, e olhar para Daniel Berg, o Navinga, e dizer não, mas ele só dizia essas palavras porque ele não conhecia o dialeto, ele não conhecia a língua portuguesa. E eu atrevo a dizer nesta noite para vocês, talvez não. Essas palavras que Deus deu a eles, foram palavras de poder, e com essas palavras que eles chegaram aqui, anunciando o evangelho. Quem pode lembrar quais são as palavrinhas que eles chegaram aqui anunciando, que é o lema da Assembleia de Deus no Brasil? Vamos lá? 1, 2, 3... Jesus cura, Jesus salva, batiza e leva o homem ao céu de glória. Foi essa mensagem que eles chegaram aqui anunciando em terras brasileiras. E como fruto dessa mensagem, aqui está você nesta noite glorificando a Deus. Como resultado dessa mensagem, existem milhões e milhares de assembleianos no Brasil afora pregando a palavra de Deus. Mas sabe o que foi que aconteceu com a igreja, queridos? Nós nos modernizamos demais, nós evoluímos demais, que hoje só queremos ouvir mensagens sofisticadas, né? Só queremos ouvir mensagem rebuscada. Não estou dizendo que isso é errado, e nem estou advogando aqui o analfabetismo bíblico e religioso, não estou dizendo essas coisas, mas eu estou dizendo que nós nos jactamos os nossos peitos, e esquecemos das coisas simples de Deus. Porque Deus age na simplicidade das coisas. Deus trabalha na simplicidade do acontecer. Deus trabalha no seu de repente. É assim que Deus trabalha. Talvez você vai dizer, irmão Ibamar, eu não tenho um curso de teologia, eu não conheço a Bíblia, mas você conhece o autor da Bíblia. Ah, você não fez nenhum curso de teologia, mas você é um aluno da escola dominical. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, esta mensagem de anunciar o evangelho, infelizmente ela está sendo esquecida por muitas igrejas, até mesmo das nossas, não aqui em Bacabal, mas por aí fora, tem muitas Assembleias de Deus que não sabem mais o que é um evangelismo, não sabem mais o que é o bater de porta em porta. E aí, doutor Joedson, não é isso? Nós não estamos fazendo, outros estão fazendo. Outro dia eu topei, sabe quem? Um bando de TJs. Eu até me admirei, assembleianos que estão aqui evangelizando. Aí eu cheguei mais de perto, porque eles são conhecidos, né? Aí eu digo, não, é os TJs. Aonde eles estavam, irmão Ribamar? No centro da cidade, batendo de porta em porta. Quem fazia isso, irmão? Bora, me responda.
quem fazia isso. Isso é prática de qual igreja? Você sabe, diga aí de qual igreja? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Nasceu assim, Daniel Berg, Gunnar Vingre, com o intuito de comportagem, saíam de porta em porta, vendendo livros e anunciando o evangelho, vendendo livros e pregando o amor de Deus, vendendo livro e trazendo a notícia do reino dos céus, é chegado na terra brasileira, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o que foi que aconteceu hoje com a Assembleia de Deus? Correu para dentro das 4 paredes, trancou as portas e não sai mais. Eu ainda sou daquele dirigente antigo. Igreja deu trabalho, faz evangelismo. Vamos para as ruas. Vamos deixar de tanta atividade dentro da igreja, voltada só para crente. Irmão Ribamar, você está duro, não é só igreja não, mas eu sou João Batista. Eu queria ter mensagem de receba o seu carro, receba aí a sua bênção, mas Deus não me usa assim. Cada um, Deus usa do jeito da sua particularidade. Porque, querida igreja, amados irmãos, esse tempo que agora nós estamos correndo para dentro da igreja, Jesus não arrebatar a igreja, que eu espero que ele arrebate. Antes disso, ele vai chegar. Mas só que nós estamos correndo já muito antes. Vai chegar o tempo em que você e eu não vamos poder sair às ruas para anunciar o evangelho. Mas quando esse tempo chegar, que você possa olhar para você e dizer, mas quando eu podia, eu ia, eu não perdi tempo, assim como Jesus, eu não desperdicei nenhum momento. Há um hino na harpa cristã, querida igreja, termino já, queridos irmãos, que é um lamento, no meu entendimento é um lamento, para aqueles que desperdiçaram o tempo. Eu não sei o nome, o número, mas se você for cantar um pedacinho, você vai lembrar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Oh, querida igreja, esse ensino para mim é um lamento daqueles que desperdiçaram o tempo e que vão ser salvos, sem sombra de dúvida, vão ser salvos, mas vão se apresentar de mão vazia. Então eu pergunto nesta noite aqui, querido irmão, se o arrebatamento não se der hoje para a igreja como todo, mas se você for arrebatado hoje, como você se apresentará diante de Deus? Será que você vai ter o desprazer de cantar este hino? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me apresentar, quantas almas poderia? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, queridos irmãos, escute aqui uma coisa. A nossa missão não é convencer o pecador. Não foi essa a missão dada à igreja. Porque muitas vezes se encosta, se senta e diga, mas eu já preguei muito, eu já não sei muito, ninguém aceitou Jesus. Mas Jesus não te mandou convencer ninguém. O Jesus mandou foi, ide e pregai o evangelho. Foi isso que ele disse. Ele não disse que com a pregação do evangelho, aquela pessoa que você ia evangelizar, ela ia aceitar a Jesus. Não está escrito isso no texto. Porque a Bíblia, essa função é de um outro personagem. Essa função é dada ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diz a Sagrada Escritura, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha missão como igreja, a sua missão como igreja é anunciar o evangelho. E aqui eu admiro aqui, né, o Leomar, tem um grupo de homens aqui que eu acompanho no Face, o Leomar sempre posta culto matutino, não é, Lia? Culto matutino, estão nas ruas aí anunciando o evangelho. Despertar com Cristo, anunciando o evangelho. Mas tem igreja que não faz mais isso, queridos. Tem igreja que não sabe mais nem o que é
culto de rua, das nossas aqui em Bacabal, que não sabe o que é mais culto de rua. Eu me lembro do interior onde eu nasci, vivi, me criei no interior. Vim para Bacabal ontem. E eu não via outras igrejas em ruas. E lá onde eu morava tinha outras igrejas adventistas e tinha a Assembleia de Deus. E eu só via, as únicas igrejas que eu via nas portas, anunciando, fazendo culto de rua, era a igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Você vê a Universal aí na rua fazendo culto? Quem viu um culto da Universal aí na rua? Quem viu? Quem viu? Quem viu um culto da Mundial? Quem viu um culto da Mundial? Não tem. Então a nossa missão, a única igreja que tem esse compromisso de levar a sério o ID do Senhor é nosso. É a Assembleia de Deus, essa é a nossa marca registrada, esse é o nosso carimbo registrado. Há um hino que eu sei que vocês também já ouviram aqui em Bacabal, que marcou a minha infância. Eu era de 5 anos mais ou menos nessas crianças. Um hino que sempre, Leomar, até pedi para fazer uma vinheta para mim, eu passo de culto de rua, eu coloco ele, e as pessoas saem para fora para ouvir, porque chama a atenção, porque é antigo e marcou muitas gerações. A Assembleia de Deus está no ar para levar o Evangelho ao seu lar. Cristo virá e não tardará. A Assembleia de Deus de norte a sul, proclamando a vinda de Jesus. Quem não lembra desse hino? A turma nova de 2000 para cá talvez não lembra, mas a turma raiz lembra, porque viveu esse momento, marcou a história. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então a igreja precisa, eu louvo a Deus pela vida da Assembleia de Deus, que leva a sério o ID de Jesus. Não me recordo agora o nome de um autor, mas ele diz que é a maior hora que os crentes mentem, é quando louvam a Deus, quando cantam hinos, que não fazem aquilo que a letra do hino diz. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Vamos evangelizar, irmão? Oi, irmão, hoje não, estou ocupado, trabalho muito, não tem tempo não. Mas aqui ele canta. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quer nada, irmão. Quer nada. Então diz esse autor que nesse momento onde muitos crentes mentem, que cantam uma coisa que não vive. Porque, queridos irmãos e queridas irmãs, já pensou aqui na Santos Dumont? Eu acho que tem 500 crentes, né, Leomar? 500 aqui? 500 crentes aqui? Não tem, Leomar. Rapaz, não diz um negócio desse não. Eu quero dizer que hoje não lotou por causa da chuva, né? Choveu. Mas se cada um de nós aqui dissesse para si mesmo, não para pastor, não para dirigente, que você não precisa prestar conta para essas pessoas, pessoal, presta conta para Deus. Dizer assim, esse ano eu vou ganhar uma pessoa para Cristo. Já pensou, irmão, se todos nós aqui colocássemos isso na nossa mente, no nosso coração, e levássemos mesmo a sério esse ID? No final do ano, essa igreja aqui estava ao dobro, não ia caber os crentes. Mas, irmão Ibamar, você disse agora há pouco que não é nós que fazemos com que as pessoas se convertem. É verdade, mas é a palavra que está em você que vai fazer. Quando você planta uma árvore, cadê as irmãs que cuidam de jardim, que gostam de planta aqui? Onde estão as irmãs que plantam, gostam de árvores, de plantar jardim? Você plantar uma semente lá, irmã Miriam, se a senhora plantar aquela semente lá e abandonar, deixar ela lá, será que ela vai nascer? Vai o quê? Morrer. Agora, se a senhora todo dia aguar, podar, colocar estrume e tal, ter cuidadinho com a planta, logo essa planta vai nascer, vai virar uma planta bonita, vai virar um jarro bonito, pois do mesmo jeito é a palavra estará plantada aqui na Santos Dumont, porque aqui tem uma igreja que leva a palavra de Deus. E que falta agora só apenas regar, só apenas colocar a água. E no momento certo, a palavra vai
nascer. E eu finalizo aqui nesta participação minha, neste culto, nesta noite, cantando ou lembrando a você um corinho também muito conhecido. Eu disse aos irmãos que eu sou das antigas ainda. Lá das antigas. Tá certo? Porque, como eu disse, nós nos sofisticamos. Nós nos modernizamos. E desprezamos as coisas antigas que funcionaram e que funcionam até hoje. E substituímos por coisas novas, que às vezes não funcionam. Né? Que às vezes não funcionam. E culto de missão, irmão, é para isso mesmo. Culto de missão é para dar esse choque na igreja. Para lembrar a igreja que nós somos missionários. Para lembrar que você é missionário. Desconfie e não acredite nesse que chega aqui, eu sou missionário. Está aqui a minha carteirinha de missionário. Sim, meu filho, tu é missionário. Quantas aldeias você já foi? Nenhuma, só saiu pregando por aí mesmo que sou missionário. E quantos trabalhos você já fundou? Não fundei nenhum. Então você não é missionário nem aqui, nem na China. Não tem esses aí que andam de igreja em igreja. Eu sou missionário, irmão. E tal, eu vou pregar na tua igreja, Leomar. Me dá lá uma oferta lá porque eu sou missionário. Vou pregar lá. Aí vem aqui mentir. Vem aqui fazer lorota. Sem nunca ter ido num campo missionário. Sem nunca ter ido em um povoado. Sem nunca ter enfrentado bala. Eu posso falar de missão, porque eu trabalhei no interior, que por Deus me guardou a mim e a minha família. Nós íamos, era de 7 quilômetros de casa para lá. Íamos nesse temporal de chuva, eu, minha esposa, minha filhinha que tinha 2 anos na época. E vinha de lá para cá, entompava maconheiro, drogado, com a lapa de facão na mão. E Deus cegava ele, passava por nós, que nem via nós. Trabalhei em uma igreja, num local bem complicado, ali na Trizidera, do lado do Mufumbo, que o pessoal chama. Lá o fundão, aquele fundão lá, que ninguém ia. Ninguém ia, mas nós como igreja, nós íamos, fizemos lá para os irmãos. Irmão, foi 1 ano evangelizando casa por casa. E lá eu tive uma experiência, eu e minha esposa e minha filhinha, tivemos uma experiência que nos marcou. Porque quem conhece lá sabe. Nós estávamos numa casa, não tinha nada, só as cadeiras. Casa velha toda acabada e tal. Entramos, evangelizamos. Quando nós estávamos lá, espirrou, Leomar, bem uns 3 meninos daqueles meninos, sabe? Cada um com a lapa de facão na mão e passou em nosso meio e correu. Demorou pouco, mais um pouquinho ao lado, da casa ao lado, nós só ouvimos, mas eram os gritos, a polícia dando taca neles lá. E nós lá, pregando a palavra, não corremos, não arredamos o pé, anunciamos o evangelho. Porque, irmãos, muitas das vezes nós nos enganamos com a função do Espírito Santo. A função, o revestimento de poder do qual a Bíblia menciona é esta. É você se revestir de coragem, de ousadia e de autoridade para anunciar o Evangelho. Ser batizado com o Espírito Santo não é aqui ficando falando língua, aqui dentro de igreja e pulando, plantando bananeira, não. A função do batismo com o Espírito Santo é essa, é lhe revestir de coragem, de autoridade, para acontecer um episódio como esse, você não correr e deixar o chinelo, e o chinelo correr atrás de você. Porque só faz isso, queridos irmãos, quem tem a ousadia e a coragem dada por Deus e pelo Espírito Santo. Porque senão, corre e é feio, corre. E a igreja precisa desse revestimento, precisa dessa coragem, sabe? Para entrar no salão de macumba, para entrar em um bar, para entrar em um prostíbulo. Porque eles não vêm à igreja, eles não vêm. Então, se eles não vêm, a igreja precisa ir. Alguns teólogos interpretando o versículo que diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os teólogos interpretando esse versículo, ele vai dizer, não é o inferno que vai vir atacar a igreja, mas é a igreja que vai atacar as portas
do inferno. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando é que isso acontece, querido? Quando é que a igreja ataca a porta do inferno? Quando ela sai de quatro paredes, vai de encontro ao pecador e anuncia o evangelho. Nesse momento, a igreja está atacando as portas do inferno, que não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja precisa atacar. Nós estamos acomodados, seu Gleidson, nesse clima bom aqui, é ar-condicionado. Só faltam as cadeiras acolchoadas, viu? Só falta o banco para os irmãos, que, né, irmão, para ficar melhor. Só falta o banco acolchoado, Leomar. Só falta, bota, né, Elias? Pois é. É bom, o conforto é bom, mas nós precisamos sair desse conforto, meu amigo Hilton, e precisamos levar a palavra àqueles que estão precisando de ouvir. Queridos irmãos, mais uma vez, só conta experiência quem não tem, não conta. Nesse um ano que nós passamos evangelizando a Trizidela, nós vimos as pessoas, queridos, choravam, nós vimos as pessoas se derramavam, porque nós não ia só evangelizar. Um grande erro nosso também, do nosso evangelismo é esse, de nós chegar numa casa e só nós queremos falar. Não é assim? Não damos espaço para ouvir também o outro lado, ouvir a pessoa. E lá também nós não só fomos evangelizar, mas também fizemos papel de psicólogo, ouvindo os problemas das pessoas, que relatavam a sua dificuldade, os seus problemas familiares. E no final não aceitavam Jesus, mas dizendo: nós podemos orar por você, orar por sua casa. E isso marca muito, irmãos. Marca muito a vida do pecador. Leomar, eu ia terminar agora eu terminei, Leomar. Lembrei, sabe de que era tudo bem. Lembrei, agora termino mesmo. Eu fui passar por Caíba, no campo missionário, e chegamos lá, tinha uma vizinha ao lado, esse aqui conhece, esteve lá, Dona Vanja. Dona Vanja. Ela, o outro dirigente, o Zé Gato, ela quebrou o carro dele com a mão de pilão. Está escutando? Quebrou o carro dele com a mão de pilão. Quem sabe o que é mão de pilão? De pisar arroz, né? Quebrou. Para construir a igreja, ela arrancou a pedra fundamental, jogou dentro do rio. Dona Vanja, macumbeira, braba, hein? Braba. E aí, quando nós chegamos lá, a primeira coisa que o irmão falou assim: irmão, ele aqui assim, e tal. Tá bom. Também, pois é, a estrelice junto com a pedra fundamental, arrancou e jogou dentro do rio. E ela chegava do mato de quebra-coco, 7 horas da noite. Ela chegava, ia lavar louça e lavar roupa. E o giral dela era em frente ao púlpito. Tá? Bem em frente. E lá o Jonas está ao vivo aqui agora, mas lá também nossos cultos eram ao vivo. Lá era ao vivo nossos cultos, assim como está aqui pelo Facebook. Lá também era ao vivo para o povoado. Chegamos lá, restauramos uma voz que tinha lá. Uma voz estava jogada, restauramos. E aí, como era ligado direto no amplificador, não tinha como desligar. Se ligasse o amplificador para fazer o culto, tinha que ligar a voz. Aí era transmitido ao vivo, os cultos lá. E aí, queridos irmãos, o resultado da história. A ver, eu topava ela aqui. Ô, dona Vânia, está aqui em Bacabal? Ô, meu filho, eu estou aqui ainda e tal. Você quer ir para casa? Não, eu não tenho dinheiro para pagar passagem. Não, eu lhe levo, monte aqui na moto. Meio-dia, com fome. Eu vinha do trabalho, ia para casa. Topava ela na pista. Ia deixar ela em casa, lá na Sapucaíba, no interior. E aí, resumindo a história, saímos de lá. O que foi que eu tenho com a dona Vânia? Aceitou a Jesus como Salvador. É crente hoje lá. Agora, se eu fosse dar ouvido para que as pessoas disseram: mas ela é macumbeira. Irmã, macumbeira, vai para lá, não chega para lá, macumbeira, eu sou santo, não posso cortar a pedra da senhora, porque a senhora é macumbeira. Então, eu sou santo, não posso. Porque tem esse tipo de crente assim, sabia? É um trocado? Vixe, Maria, não posso encostar a pedra. Não, fica para lá, trocado, fica para lá. Que evangelho é isso que nós estamos anunciando? Que evangelho? Se o evangelho veio para quem? Para os doentes. Os sãos não necessitam de médico. E sim os, por quem? Pelo pecado. Então a igreja precisa entender isso.
E muitos dos outros trabalhadores que passaram por lá, como foram emprenhados pelos ouvidos, se afastaram dela, deixaram ela de canto lá, não deram a mínima para ela. Mas eu e minha esposa, que nascemos, vivemos a cultura do interior, entendemos o que é isso e não temos medo, porque hoje o que muito crente se afasta de macumbeiro é com medo. Hein? Despreparado e medo. Eu vou botar um feitiço em mim, rapaz. Eu ia botar um feitiço. Meu irmão, que isso não pega em crente. Em crente que está alicerçado, que está dizendo aqui, ou que está dizendo aqui, olha aqui, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, querido, a igreja precisa anunciar a palavra. Como diz um corinho que foi feito da Bíblia, do texto sagrado, que diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Quem sabe? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Planta a palavra, deixa nascer. Jesus é poderoso para fazer crescer. Planta a palavra, deixa nascer. Jesus é poderoso para fazer crescer. Mas tem que plantar. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, que esta palavra fique no meu coração, assim também possa ficar no seu coração, e que você não possa desperdiçar nenhum momento, nenhuma oportunidade, daqui também uma arma poderosa de anunciar o Evangelho. Que Deus nos abençoe no seu amor para sempre. Amém. Glória a Jesus.